Olá, turminha! Tudo bem com vocês? E aí, hoje nossa aula de ciências. Nós vamos estudar sobre as rochas e os solos. Vocês lembram que os continentes e as ilhas se formam sobre as rochas. As pessoas retiram as rochas da natureza para obter diferentes minerais. Também existem vários tipos de rocha e as pessoas utilizam para as construções nas ruas, muros, decoração das suas casas. E também tem as rochas preciosas, que elas valem muito. Vamos assistir nossa aula? Muita concentração, tá bom? As rochas e o solo. Onde encontramos as rochas? As rochas estão presentes em sua maioria na camada sólida do planeta, sendo bastante explorada em razão dos recursos naturais e minerais que nela existem. Podemos encontrar rochas em muitos lugares. Vejam pequenos fragmentos de rochas formadas por areia e cascalho dos rios. As rochas grandes, elas formam montanhas e morro. As rochas são formadas por diversos minerais. As rochas são formadas por diversos tipos de minerais. Cada mineral tem uma característica, por isso, rochas compostas de minerais diferentes têm características diferentes. Vamos ver o granito. Ele é uma rocha formada por 3 minerais diferentes. O quartzo é uma rocha formada por um único mineral. A pirita é um mineral com brilho metálico. E o diamante é o mineral natural mais duro que existe. A extração de rochas e minerais da natureza é chamada de mineração. A formação do solo. As rochas geralmente são cobertas por uma mistura de restos de seres vivos fragmentados de rochas, ar e água. Essa mistura é o que chamamos de solo. Ao observar um solo, pode-se ter a impressão de que ela sempre foi da mesma forma. Porém, o solo leva muitos anos para se formar e está sempre mudando. Existem muitos tipos de solos e cada um apresenta características próprias, que, dependendo das rochas, deram origem a ele. A formação do solo é um processo lento de transformação das rochas e depende muito dos fatores. Vamos ver o processo de formação do solo? Olha só, número 1. A rocha ela fica exposta à ação do sol, da chuva, do vento e das mudanças de temperatura. Ao longo de muitos anos, essa ação começa a criar rachaduras e a fragmentar a rocha. Depois, o ambiente criado pelos fragmentos de rocha, bem como ar e água acumulado entre esses fragmentos, permite a vida de plantas e pequenos animais. Isso degrada ainda mais a rocha. Restos desses seres vivos se acumulam em camadas, formando a matéria orgânica do solo. Com o tempo, as rachaduras e os fragmentos formados permitem que a água entre em camadas mais profundas da rocha, carregando a matéria orgânica. Isso aumenta também a profundidade do solo. Cada camada do solo tem características diferentes. Quanto mais próximo da superfície, mais matéria orgânica terá. A importância das rochas. Os minerais e as rochas têm grande importância no dia a dia. Eles são retirados do seu local de origem para a produção de diferentes materiais, que pode ser utilizado de diferentes formas. Veja só, para fazer um calçamento das ruas, para também ser transformado em material de construção, como cimento e vidro, e para ser transformado em metais, como ferro e alumínio. Tudo isso é retirado das rochas. O vidro ele é feito com alguns minerais, como areia e calcária. A bauxita é usada na fabricação do alumínio. E onde nós utilizamos as rochas e os minerais? O mármore, olha só, é bastante utilizado na construção
e na criação de monumentos, de estátuas que podem ficar nas praças. O granito, ele é polido e usado no revestimento de pisos, paredes, tampo de pia, de cozinha, de banheiro. Agora, se não tiver o polimento, ele é usado como calçamento de rua. A importância do solo. O solo é muito importante para os seres humanos. Nele, o ser humano cultiva alimentos, cria animais e constrói moradias. É também do solo que são retirados os minerais. Algumas técnicas de agricultura usam fertilizantes químicos e agrotóxicos para aumentar a produtividade. Quando não são usados de maneira adequada, essas substâncias podem contaminar o solo e prejudicar os seres que vivem naquele ambiente. Na página 213, vamos responder as questões. Número 2. Observe as fotos, leia as legendas e responda as questões. Veja essa rocha. Ela é chamada de ardósia. É uma rocha dura, muito usada no revestimento de pisos. Geralmente, esse tipo de rocha nós encontramos em calçamento, nas ruas, também em muros para decoração. Agora vamos ver a pedra-sabão, que é uma rocha que se desgasta com facilidade e ela é muito utilizada em esculturas. Letra A. Por que essas rochas apresentam características diferentes? Porque elas são compostas de minerais diferentes. Enquanto a ardósia é muito dura, a pedra-sabão ela se desgasta com mais facilidade. Letra B. A pedra-sabão poderia ser usada para revestimento de piso? Será que ela poderia ser usada para calçamento, para revestir muros? Não, porque ela é muito macia e o revestimento desgastaria rapidamente. Questão de número 3. Classifique cada frase em verdadeiro, letra V ou F, falsa. A superfície sólida da Terra é formada por rochas? Essa questão é verdadeira. Pequenos fragmentos de rochas formam a areia e o cascalho de rios? Sim. O granito é formado por apenas um tipo de mineral? Essa resposta ela está errada, porque o granito ele é uma rocha formada por 3 minerais. Os minerais possuem as mesmas características? Falsa. Lembra na questão anterior, em que a ardósia é uma rocha muito dura e a pedra-sabão já ela é bem mais maleável? Então, reescreva as frases falsas. O granito é formado por diferentes tipos de minerais, ou seja, por 3 minerais, e os minerais possuem características diferentes. Vamos agora para a página 215. O solo, em geral, ele oferece algumas camadas. A camada mais superficial contém mais matéria orgânica. Por que isso acontece? Vamos observar aqui, essa foto de umas rochas. Acontece porque os restos de seres vivos se acumulam na camada mais superficial do solo, deixando com maior quantidade de matéria orgânica em comparação às camadas mais profundas. Observe a sequência de imagens e responda as questões. Veja a foto de número 1, as rochas como estão. Aí tem chuva, tem sol. Olha o que ela vai acontecendo. Vai virando algumas rachaduras. Veja a foto de número 2, como já está a formação das rochas. E veja a foto de número 3, certo? Na primeira não tinha nada de plantação. Olha na segunda e já na terceira. Vamos agora para a letra A.
Que fatores podem ter contribuído para a formação do solo mostrado nas imagens? Foi a ação do solo com chuva, vento, das mudanças de temperaturas e de seres vivos. Vamos para a letra B? Além de fragmentos de rocha, o que mais pode ser encontrado no solo? Podem ser encontrados seres vivos, água e ar. Letra C. Você poderia observar a formação do solo representado nas imagens? Por quê? Não, porque a formação do solo é um processo lento que leva muito tempo.